Estar aqui com vocês hoje. Então, como a Jana leu ali, a minha formação ela é toda dentro dessa área mais biológica, e eu venho então trazer um olhar, né, uma visão biológica da nossa constituição, né, da constituição do bebê, da constituição da família, o que o estresse pode estar interferindo, né, dentro dessa dinâmica familiar, considerando aí os diferentes aspectos biológicos que vão nos constituir. Como a Jana falou, assim, eu gosto bastante de interação, né? Então vocês podem interagir, podem trazer exemplos, podem perguntar, né? Aquilo que eu souber responder eu respondo, aquilo que eu não souber eu vou atrás. Né? Eu trouxe ali depois um livro para mostrar para vocês, que eu acho bem interessante dentro dessa área, né? Principalmente para vocês que já são ou pretendem ser terapeutas de família, que traz essa visão biológica mais inserido, né, dentro do contexto sistêmico, dentro do contexto da família. Então, o título dessa aula de hoje, né, que foi pensado aqui por nós, juntamente com o professor Joel, deixa eu só desligar aqui, é Família do Bebê, onde tudo começa, né, um olhar da neurociência do estresse. Né? Então, por que onde tudo começa? Né? Quando nós estamos esperando por um bebê já lá no ambiente uterino, esse cérebro ele já está sendo formado. Às vezes, né, a mãe nem sabe que está grávida ainda, lá por volta da 3ª semana de gestação, o sistema nervoso do bebê já está se organizando, né? E quando a gente fala em organização, nós temos que pensar que aquele ambiente intrauterino, que por sua vez é modificado, né, por todas as reações químicas, bioquímicas, fisiológicas da mãe, que está interagindo com o ambiente externo, vão chegar até esse bebê em formação. Tá? Especificamente aqui falando do sistema nervoso. E esse sistema nervoso, então, ele começa a ser constituído, tá? Continua a ser constituído após o nascimento, e que a gente tem uma fase assim, de ampla plasticidade cerebral, né? Não sei se vocês estão acostumados com esses termos, né? Mas o que é a plasticidade cerebral? É a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar frente às demandas do ambiente. Então, se esse ambiente é propício para um desenvolvimento saudável, adequado, a gente vai ter como resultado uma criança saudável do ponto de vista emocional, capaz, né, de reconhecer as suas emoções e gerenciá-las, possivelmente conseguindo levar esse comportamento para a adolescência, para toda a vida adulta dela. Agora, se esse ambiente, né, esse ambiente inicialmente intrauterino, que é permeado pelo ambiente familiar, ele não estiver saudável o suficiente, o sistema nervoso ele vai continuar a se formar. Só que as marcas que vão ser deixadas nesse sistema nervoso podem ser marcas negativas, né, no que tange especificamente ao estresse, né, que é o objetivo da nossa aula de hoje. A gente vai ver que há repercussões extremamente negativas, né, a ponto dessa criança não conseguir lidar bem com situações de desafios ao longo da sua existência. Né? Então, olha o poder que a família tem, né, na constituição desse novo ser em desenvolvimento. Então, por isso, quando a gente fala em gestação, né, é algo muito sério, né, é algo que tem que ser muito bem organizado, não necessariamente programado, que nem tudo a gente consegue programar na vida, mas no momento que eu sei que estou gestante, não é só a mãe que tem que se organizar para receber esse bebê e promover uma formação adequada do sistema nervoso, são todos que estão ao redor dela. Isso inclui, né, aquela família que mora ali dentro daquela mesma residência, isso inclui a sociedade
em receber de um modo adequado essa gestante, dando condições para que ela faça, por exemplo, um bom pré-natal, dando condições para que ela consiga trabalhar num ambiente que não seja de estresse absoluto, porque tudo isso vai ser percebido por esse bebê, dando condições para que ela tenha uma nutrição adequada, porque todos esses fatores que a gente chama na biologia de fatores ambientais vão interferir na constituição desse novo ser, né? Hoje a gente tem uma nova área dentro aí da genética que a gente chama de epigenética, nós vamos conversar bastante também sobre isso, que é o quanto esses fatores do ambiente, que incluem os relacionamentos, a nutrição, o exercício físico, mas principalmente aquilo que muitas vezes não é dito, né? É aquele olhar de reprovação, ou é aquele grito, é aquela má vontade, o quanto tudo isso vai interferir na constituição do DNA dessa criança, tá? Não causando mutações, mas promovendo alterações que podem ser passadas para uma próxima geração, simplesmente alterando a expressão de determinados genes. Isso inclui genes envolvidos, né, com hormônios, com neurotransmissores da resposta ao estresse. Tá? Então, às vezes a gente não entende muito bem, assim, mas por que fulaninho é assim, né? Ele tem tudo, né? Estuda numa ótima escola, aparentemente, né, é a família perfeita, mas como que ele tem percebido as emoções dentro daquele núcleo familiar, dentro daquele ambiente? Isso desde o período pré-natal. Né? Então, isso pode ser uma das causas, né, daquele comportamento supostamente alterado que ninguém consegue saber por quê, certo? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso na nossa aula de hoje. Então, aqui é importante considerar que nós somos moldados não só por aquilo que nós respiramos, comemos, né? Mas como eu comentei, também pelas nossas interações sociais. Nós vivemos, né, em um mundo social. A neurociência considera, né, o ser humano um sistema aberto, né? Aberto por quê? Porque a gente interage com outras pessoas, com outros animais, com plantas, com ar, né, com a água, ou seja, a gente interage com tudo que está ao nosso redor, né, e vai fazer com que a gente tenha uma alteração na sua constituição. Então, como a gente vive num mundo social, a gente depende de complexas cadeias de interações sociais para que a gente consiga, por exemplo, trabalhar, estudar, comer, se vestir, né? Então, sozinhos, nós não conseguimos fazer absolutamente nada disso. Nós somos seres sociais. Tanto que experimentos em laboratórios demonstram que um dos piores estressores que a gente pode fazer para um animal é deixá-lo em isolamento. Né? Então, se a gente pega lá os ratinhos do laboratório e deixa ele uma semana, 2 semanas, às vezes 1 mês em isolamento, quando o pesquisador vai fazer as coletas de dados, né, coletar sangue e tal, para dosar hormônios, o animal está praticamente morto. E ele ganha água, ele ganha comida, a caixa onde ele vive é limpa todos os dias. Ou seja, o que está faltando para eles? A interação. Né? A interação com os seus semelhantes, o cuidado que a família, né, lá dos ratinhos podem ter, né? O conceito de família é um pouco diferente, mas a gente vê lá que as mamães ratas, elas também têm todo o cuidado com a sua prole, né? Elas lambem, elas amamentam, quando elas estão próximas de ter os filhotes, elas arrumam um ninho para esperar esse filhote, algo tudo muito semelhante com o que acontece com os seres humanos, né? Biologicamente, isso tudo é mediado por hormônios e neurotransmissores, como, por exemplo, a progesterona no final da gestação. Então, deixar alguém em isolamento, sem interação social, né, é sem dúvida alguma, né, uma maneira que a gente tem de matar essa pessoa, né, aos pouquinhos, né? Quer dizer, qual foi a causa da morte? Eu não vou dizer que foi isolamento, mas com certeza o cortisol, né, que é um dos marcadores de estresse, foi lá em cima, a imunidade
caiu, doenças oportunistas aparecem e o indivíduo, né, pode vir à exaustão e ao colapso. A gente pode salientar, pode deixar, pode voltar. Que não só, né, essa interação ela vai ser importante para a questão social, mas todos os nossos sistemas fisiológicos, né, mentais, eles são desenvolvidos quando a gente se relaciona com o outro. Do ponto de vista fisiológico, neurofisiológico, melhor dizendo, os neurônios eles ganham ramificações, né? Não sei se vocês lembram qual é a forma da célula nervosa, mas ela é uma célula diferenciada, né? Bonita, né? Suspeita para falar, adoro os neurônios, e eles são super ramificados, né? Como se eles tivessem braços. Por quê? A gente chama aquilo de dendritos, porque essas ramificações vão possibilitar a sinapse. Quanto mais eu consigo interagir com o meu ambiente ao redor, mais sinapses eu consigo realizar, porque mais prolongamentos crescem nesses neurônios, tá? E o contrário, né? Podar essas relações, essa interação com o ambiente, esses dendritos eles se encolhem e aí essas sinapses não acontecem. Como resultado a longo prazo, a gente tem alterações cognitivas, motoras, né? Transtornos de desenvolvimento globais que podem afetar essa criança e com repercussões lá na vida adulta. Então, esses mecanismos fisiológicos, eles são, sim, muito alterados, né, pela nossa capacidade de interação social. E a gente considera que os pais são as pessoas que mais importam no início das nossas vidas, né? Com quem que a gente se relaciona em um primeiro momento? Lá no ambiente intrauterino, a gente está se relacionando especificamente com a nossa mãe, né, que traz informações do ambiente externo. Depois que a gente nasce, então, supõe-se que, né, a maioria das pessoas consiga ir para sua casa, para sua família e vai interagir com os seus pais. Os pais, além de nos cuidarem, vão fornecer a nossa identidade genética, que é única. Mas isso não é o bastante, né, para determinar o modo pelo qual nós vamos viver. Por quê? Porque esses genes, né, que são fornecidos pelos nossos pais, eles precisam interagir com o ambiente, por isso eu coloquei ali gene mais ambiente. Então, esses genes, eles interagem com o ambiente, há uma modificação bioquímica no nosso corpo que vai ser capaz de ligar e desligar esses genes, né? E a partir, então, dessa interação, desse liga e desliga de genes, né? Quem sabe aí a gente pode determinar exatamente quem nós vamos nos tornar. Então não basta a gente receber uma carga genética do pai e da mãe, né? As nossas experiências sociais, as nossas experiências emocionais, elas que vão determinar quem nós vamos nos tornar. Se a gente faz, né, estudos aí com gêmeos monozigóticos, né, então eles são idênticos, né, geneticamente idênticos, mas eles têm comportamentos diferentes, eles têm preferências diferentes, eles têm reações emocionais diferentes. Por quê? Porque a interação deles com o ambiente é diferente. Podem ser criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai, no mesmo ambiente familiar, mas a percepção que cada um de nós tem a respeito daquele ambiente sempre vai ser diferente. E é essa percepção que vai modular a nossa capacidade de responder a eventos estressores. Então, por isso que eu não posso dizer que determinada situação é um evento estressor. Fazer uma viagem de avião é um evento estressor. Bom, pode ser. Para alguma pessoa pode ser. Para mim, não. Eu gosto. Né? Mudar de emprego pode ser um evento estressor. Ou pode ser, eu vou conhecer pessoas diferentes, não sei o que me aguarda, não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar ali, mas também pode ser algo muito bom, né? Pode ser uma oportunidade de crescimento profissional. Então, o que ocasiona esse estresse é algo extremamente subjetivo e vai depender, então, da percepção que eu tenho acerca do ambiente que está me informando sensorialmente, né, sobre o que está acontecendo ali. Então, a gente pode dizer que o modo, né, pelo qual
né, os nossos pais se comportam, né, ao longo do nosso desenvolvimento, tem muita influência sobre o comportamento emocional dessa criança, tá? Então, é uma influência tão grande quanto a carga genética que eles fornecem. Por quê? O pai e a mãe, né, vão ser as pessoas que vão inicialmente direcionar o bebê a reconhecer as suas próprias emoções. Tá? É nós que vamos ensiná-los a reconhecer quando que ele está triste, quando ele está com raiva, quando que ele está com medo, né? E o que fazer nessas diferentes situações. Claro, né, que inicialmente é tudo numa linguagem muito particular para que esse bebê consiga entender. Mas compreendo que para eu ensinar uma outra pessoa a entender qual é a emoção que ele está sentindo nesse momento, eu também tenho que ter vivido isso anteriormente. Alguém tem que ter me ensinado. E mais do que isso, não basta eu saber, eu preciso estar emocionalmente disponível para esse bebê para reconhecer a emoção dele. Se eu não estou ali emocionalmente disponível, eu posso estar fisicamente presente, mas não estou me disponibilizando a reconhecer o que essa criança quer. E muito menos a nomear isso na linguagem que ela possa entender. Quanto mais auxiliá-la a gerenciar tudo isso. Então, olha, né, o quão complexo é, né, a gente conseguir formar um sistema nervoso saudável ao longo do desenvolvimento de uma criança. Então, as nossas experiências como bebês, né, e eu posso ir além, posso dizer enquanto fetos, né, tem mais relevância do que a gente possa imaginar para a nossa própria constituição, certo? Então, conscientemente a gente não lembra do que aconteceu quando a gente estava lá, né, dentro do útero da nossa mãe, logo depois do nascimento, os primeiros 3 anos, né, que representam essa fase inicial tão importante aí para a formação do sistema nervoso. Mas inconscientemente essas informações, elas ficam e elas vão modular os nossos comportamentos. Então, essa informação, ela é de suma importância, né, não só para as famílias, mas também, né, o professor Gel estava falando da questão do Estado, mas para o Estado também, né, as políticas públicas de saúde, de educação, elas deveriam considerar essa fase como sendo uma das mais importantes para o desenvolvimento humano, né? Então, a partir do momento que eu olho diferente para uma gestante, para uma criança recém-nascida, para uma criança de 2, 3 anos de idade, oferecendo tudo que ela tem direito, né, em termos sociais, de educação, de amor, a gente está preparando uma sociedade saudável para o futuro, né? Em contrapartida, né, o que a gente mais vê aí são vários problemas, né? Tanto nas dinâmicas familiares, né? Quanto nos nossos sistemas de saúde que não conseguem ter esse olhar diferenciado. Então, você pode deixar só mais um pouquinho. Então, essas alterações, né, envolvem comportamento, emoções, né, como eu falei antes, gerenciamento de emoções, resposta ao estresse, né, que a gente vai conversar bastante, né? Então, se eu não aprendi a lidar bem com situações de desafios na minha infância, dificilmente, né, eu vou conseguir modificar esse comportamento na vida adulta, a não ser que eu tenha intervenções muito positivas, né? Aí entra a psicoterapia, só que infelizmente, né, nem todo mundo tem esse acesso. E isso faz também com que a gente aumente a predisposição a determinadas patologias, né? Principalmente psicopatologias. Por que esse período inicial, né, ele é tão, mas tão importante assim? Biologicamente, o que está acontecendo nesse sistema nervoso em desenvolvimento, né? A gente tem sinapses, né? O que são as sinapses? São as ligações entre as células nervosas que, logo após o nascimento, né, acompanhando essa figura, a gente tem poucas sinapses. Tá? Porque as sinapses, elas decorrem das nossas experiências
com o ambiente. Então, bebê recém-nasceu, as experiências que ele tinha eram as experiências lá no ambiente intrauterino. A partir do momento que ele nasce, ele começa a interagir com o ambiente ao redor, e aí essas sinapses elas vão aumentando gradativamente. Então, aqui com 1 mês, depois com 6 meses, né? E olha ali, com 2 anos, a gente tem um emaranhado de conexões sinápticas. Por que será que nos 2 anos a gente tem todo esse emaranhado? O que vocês acham? Tudo é novo. Tudo é novo, né? Quem tem crianças ou convive ou dá aula, verifica que é a fase assim que eles têm uma curiosidade por tudo, né? Um lápis é um objeto a ser explorado, copo, as sensações ao colocar um alimento na boca, né? Então a nutricionista está aí, né? Por que é tão importante deixar a criança tocar o alimento, cheirar, olhar? Ela está criando conexões sinápticas, ela está aprendendo sobre textura, sobre olfato, sobre o paladar, simplesmente ao colocar lá um pedaço de cenoura na boca. Ela interage o dia inteiro explorando coisas no chão, e a gente tem que ficar de olho, porque às vezes elas vão explorar coisas que não deveriam, né, que elas podem se machucar, mas tudo isso vai fazer com que aos 2 anos de idade ela tenha aquele boom de sinapses, né? É uma quantidade tão grande de sinapses que aos pouquinhos a gente começa a entrar numa fase que a gente chama de fase de poda. Porque também ter tantas sinapses assim pode deixar o cérebro meio desorganizado. Então, às vezes as pessoas perguntam, né, o que eu posso fazer para ter mais sinapses? Na verdade, não é ter mais sinapses, sim as sinapses corretas. Então a gente, claro, precisa formar ligações entre as células nervosas, mas eu não posso ter tantas ligações que vão deixar o meu cérebro confuso. Tanto que algumas síndromes, né, de desenvolvimento infantil envolve a incapacidade do cérebro de podar o excesso de sinapses. Então, é muita informação ali na cabecinha do bebê e ele não consegue se organizar, né? Por exemplo, no autismo, síndrome do X frágil, né? Então, essa falta de poda, ela não é interessante, tá? Então, a gente não pode ter nem de mais, nem de menos. Então, por volta dos 2 anos, até o início da puberdade, a gente tem uma poda e vão sobreviver aquelas sinapses que são mais importantes. O que é mais importante? É aquilo que foi mais reforçado. É aquilo que foi mais reforçado em casa, é aquilo que foi mais reforçado lá na creche, na escolinha, né? Então, se eu reforcei coisas boas, é isso que vai ficar. Se eu reforcei coisas ruins, por exemplo, crianças que são submetidas a abusos, maus tratos, bom, são essas marcas que vão ficar, né? E vão ter repercussões aí ao longo desse desenvolvimento, mesmo que ela não lembre conscientemente do que ela passou enquanto bebê. Tá? Então, por isso que esses anos iniciais, né, esses primeiros 1000 dias aí que a gente fala tanto, são tão necessários e tão importantes. Um outro fator assim, que está acontecendo e muito além dessas conexões é a migração de neurônios, né? Então ali a gente tem um desenho de uma célula nervosa, então um neurônio ali, né, todo ramificado, e o neurônio ele tem um prolongamento, esse prolongamento a gente chama de axônio, tá? Então aqui está o axônio dele. No início do nosso desenvolvimento, isso envolve lá o período embrionário, o período fetal e os 3 anos iniciais, muitas dessas células nervosas precisam encontrar o seu caminho para fazer a sinapse correta. Se ela pegar o caminho errado, a sinapse vai ser incorreta. E aí eu posso ter, sim, alterações no desenvolvimento global dessas crianças. Então, encontrar o caminho correto para que esse axônio, esse prolongamento, consiga crescer e chegar até essa célula, envolve, né, toda uma alteração bioquímica. Então, a gente tem sinais químicos
ali dentro do sistema nervoso que vão direcionar esses axônios, esses prolongamentos para fazer as sinapses com as células corretas. Se eu vivo num ambiente que não é propício, né, para que tudo isso aconteça, num ambiente extremamente estressor, possivelmente essas conexões não vão dar muito certo. Tá? Então, aparentemente, a criança tem um desenvolvimento normal, um desenvolvimento saudável, e aos pouquinhos a gente começa a observar algumas alterações de comportamento, de gerenciamento de emoções, que começa tudo muito exacerbado, que vão, né, muitas vezes fazer com que o terapeuta, se essa criança tiver, né, a sorte de ter um tratamento com um psicoterapeuta, que possivelmente algumas modificações aconteceram nesse período pré-natal e neonatal. Né? Biologicamente, a gente vai visualizar isso através das ligações entre as células nervosas, né, e o funcionamento delas através, por exemplo, de ressonância magnética funcional. Bom, e quando o estresse, né, que a gente estava comentando, está presente na família. É tudo muito bonito, né? Esse neurodesenvolvimento, é tudo muito reguladinho, né? Na maioria das vezes, graças a Deus, é tudo certo, mas tem determinados momentos que a família não está bem, né? E quando algo não está bem, a gente diz que saiu do equilíbrio interno, ou seja, a homeostase, né? A homeostase é o nosso equilíbrio interno celular, né? E aí a gente pode transpor para o ambiente familiar. Quando essa homeostase é perdida, o estresse ele acaba se instalando, né? E aí, a partir disso, como que a gente vai conseguir dar conta de um sistema nervoso em formação? É um sistema super delicado, como a gente viu agora. Esse bebê, ele merece todo o cuidado e proteção para que ele nasça e se mantenha saudável. Será que esse sistema nervoso ele vai continuar a se desenvolver? O que vocês acham? Sim, né? Ele vai continuar. Com algumas marcas. Talvez não as marcas, né, que a gente gostaria que ficasse. Quando eu falo marcas, né, no sistema nervoso, eu estou falando de conexões sinápticas, né? A gente não tem lá uma marca específica, né, uma marca física, um tumor, mas tu tem uma conexão sináptica que é maleável, né, porque o nosso cérebro é plástico, principalmente aí na primeira infância, que pode ser, sim, modificado. Mas quando o ambiente familiar ele está em desequilíbrio, né, então esse estresse ele vai deixar, sim, uma marca que não necessariamente vai ser positiva e que muitas vezes vão fazer com que nós, pais, não conseguimos dar conta desse sistema nervoso mais em desenvolvimento. Porque quanto mais estressada a família, mais estressada a criança. Quanto mais estressada a criança, daqui a pouco mais estressada a família vai ficando. Se ninguém der um fim, né, nesse círculo todo, chega uma hora que explode, né? E aí o ambiente familiar se desorganiza por completo, né? O pai e a mãe que não conseguem mais conviver juntos, são crianças que começam a sofrer, né, abusos, né, abusos físicos muitas vezes, são crianças que são retiradas do ambiente familiar porque não tem mais como viver sobre aquele mesmo teto. Então tudo isso pode ser ocasionado por um mau gerenciamento do estresse. Então a gente fala tanto em estresse, né? É um termo que está muito banalizado, né? Hoje todo mundo diz, o meu filho diz, mas eu estou estressado. Estou estressada, minha mochila está pesada para ir para a escola, né? Então ele ouve, né? A todo momento as pessoas chegam e dizem que estão estressadas, tá? Mas do ponto de vista biológico, o que é o estresse, né? O estresse envolve uma necessidade de adaptação, uma necessidade de ajustamento frente às pressões do ambiente, né? Ou seja, quando a gente
percebe os estímulos sensoriais que vêm do ambiente como algo desafiador. Então, observe que eu utilizei a palavra percebe, né? Então, eu tenho uma percepção sobre um determinado estímulo sensorial. Pode ser algo que eu ouvi, que eu visualizei, que eu senti, tá? Aquilo ali vai ser levado para o meu sistema límbico, essa informação sensorial que entrou lá, por exemplo, pela retina dos meus olhos ou pelo meu ouvido. Chega no sistema límbico, que é um sistema primitivo para organizar as nossas emoções. Lá no sistema límbico ele vai ser interpretado, né, como algo ruim, talvez. Se for considerado algo ruim, olha, não tem uma memória agradável sobre esse estímulo, meu organismo vai ter que se modificar fisiologicamente para dar conta, né, que eu faça algum tipo de adaptação, algum ajuste a esse estímulo estressor. Então, eu posso dizer que em uma situação de estresse eu tenho um estímulo que é percebido como algo desafiador e necessariamente a fisiologia do meu corpo se modifica para que eu consiga se adaptar a esse estressor. Tá? Esse processo de adaptação ele custa caro para o meu corpo, não é uma coisa simples assim, agora vou me adaptar e tudo vai ficar bem, né? A gente tem toda uma mudança fisiológica que envolve, né, a liberação de hormônios, de neurotransmissores, modificação do sistema cardiovascular, respiratório, motor, cognitivo, para eu dar conta do recado. Se tudo isso acontecer, eu posso dizer que eu estou com estresse. Tá? Agora, não é porque a fila do supermercado está longa que eu estou com estresse, não é porque a mochila está pesada que eu estou com estresse, certo? Não é porque não tem a comida que eu gosto de comer os comidas que eu vou estar com estresse. Então, né, a gente tem que aprender a não banalizar esse termo, né, que é tão importante. E uma outra questão que eu quero deixar claro aqui, que a gente usa o estresse sempre com um cunho negativo, né? O estresse é ruim. Do ponto de vista evolutivo, né, pensando na nossa biologia, o estresse ele surgiu para salvar as nossas vidas. Tá? É extremamente importante que eu tenha uma capacidade de resposta ao estresse. Aquela resposta aguda, né? Quem nunca tentou atravessar uma rua lá distraída, agora ainda mais, né, com o celular, tentando mandar uma mensagem, escutando uma música, quando sai da calçada, coloca o pé na rua, um carro trava em cima de ti. Qual é a nossa reação imediata? Pulo para trás, coração dispara, a gente começa a tremer, começa a suar e a gente fica um bom tempo com essa reação corporal até que tudo se organize, o córtex pré-frontal volte a funcionar. Meu Deus, o que aconteceu? Por que eu fiz isso? Não vou fazer mais, né? A gente agradece, mas quem salvou a nossa vida ali foi essa resposta ao estresse. Tem a história também do correr do cachorro. Isso. Essa é clássica. Consegue pular um muro que tu nem imaginava. Ou uma vaca no campo. Então tem várias histórias aí do quanto a resposta ao estresse nos salva. Pensando nos nossos ancestrais, né? O estresse era muito diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente fala do estresse, né, lá da briga em casa, dos problemas no emprego, da falta de dinheiro, isso e aquilo, né? Mas pensando lá, né, milhares de anos atrás, o que era um estressor? É a necessidade de sobrevivência, é o animal que vai invadir a minha caverna, é a briga lá com a tribo rival por comida, por espaço, é a falta de gente para se reproduzir. Então, isso era o estresse. Então, essa reação fisiológica toda de força, de velocidade, de lutar ou fugir, como daqui a pouco a gente vai ver, era muito necessária para a sobrevivência. O problema é que hoje em dia o nosso estresse mudou um pouquinho, né? E aí o que a gente faz com toda essa resposta? Então a gente pode dizer que o estresse nada mais é do que mecanismos fisiológicos. Por que fisiológicos? A gente tem alteração de hormônios, aí, liberação de adrenalina, noradrenalina, cortisol,
tá? E comportamentais, no momento que eu mudo a parte hormonal e neuroquímica, eu mudo o comportamento. Então, o conjunto de mecanismos fisiológicos e comportamentais integrados, resultantes de um desvio da homeostase, ou seja, desse equilíbrio interno, isso vai caracterizar uma resposta ao estresse. O grande objetivo da resposta ao estresse é sempre fazer com que a gente retome a homeostase. Tá? O nosso corpo, ele deve funcionar num equilíbrio, né? Como diria lá o Walter Cannon, fisiologista que descreveu essa resposta de homeostase. Então, a gente sempre está tentando voltar a esse equilíbrio interno, porque através do equilíbrio interno tudo funciona bem. Né? A gente não fica doente, a gente consegue gerenciar as nossas emoções. Infelizmente, né, a gente não consegue, né? Sempre tem algum desafio, sempre tem algum evento estressor. Mas se a gente está saudável emocionalmente, fisicamente, a gente consegue, né, se ajustar a esse estressor e ir levando a nossa vida. Professora Carmen, dentro da nossa abordagem sistêmica, eu sempre falo para os alunos que dentro de um sistema familiar, toda incursão ou excursão de um elemento, entrada ou saída de um elemento da família gera estresse. Que é o estresse, altera a homeostase sistêmica, gera um estresse adaptativo. E não é só quando uma pessoa morre, enfim, o filho que vai embora para estudar, a família que fica se estressa, a chegada do bebê. A chegada do bebê, né? Não. E pode ser um estresse bom, mas é um estresse, né? Porque estresse pode ser coisa adaptativa. É um estresse adaptativo. As pessoas não entendem. Daí o filho casou, ou ele passou na faculdade, lá na federal, foi lá. E ele foi, e foi uma coisa tão boa para a família, e a família está estressada. É o estresse adaptativo. Aí eles vão se reorganizar naquela nova conformação familiar, e aí, quando ele volta e entra de novo, vamos dizer que ele ficou um ano, 2 anos, quando ele volta de novo, ocorre um novo estresse adaptativo da família. E essa adaptação, ela é importante, ela é necessária, né, do ponto de vista evolutivo. A adaptação aumenta a nossa chance de sobrevivência e a nossa capacidade de reprodução. Né? Então, a todo momento, a gente vai tentando se adaptar a esses diferentes estressores. Né? O problema maior é quando a gente não consegue essa adaptação. Deixa eu passar. O primeiro pesquisador, né, a transpor o termo estresse para a biologia foi esse cara ali, o Rancelli, né? Ele era um médico e ele fazia experimentos em laboratórios com roedores, com ratinhos, né? Ele trouxe o termo estresse lá da física, né, que significava uma distorção, trouxe para dentro da biologia e para ele o estresse nada mais era do que mudanças na fisiologia corporal. Para ele não importava a origem do estresse, o corpo iria reagir sempre da mesma maneira. Tudo isso ele descobriu lá fazendo experimentos em laboratórios. Né? O que ele viu? Que numa situação de estresse, os animais apresentavam, por exemplo, um aumento do córtex da glândula adrenal ou suprarrenal, como queiram, tá? São glândulas que ficam em cima dos nossos rins e são responsáveis pela liberação de adrenalina, noradrenalina e cortisol, são marcadores do estresse. A região cortical é a região mais de fora e liberam hormônios glicocorticoides, como o cortisol. Então, aumenta de tamanho, por quê? Porque está produzindo mais esse hormônio. Paralelo a isso, ele viu uma série de alterações que envolviam o sistema imunológico, como encolhimento e atrofia do timo, que é um órgão linfóide, o baço, né, atrofia do baço, atrofia dos nódulos linfáticos, redução de células brancas do sangue. Ou seja, em outras palavras, a imunidade cai. E aí, né, quando a imunidade cai, as doenças oportunistas entram. Então, aquele indivíduo estressado, cronicamente estressado, em geral, é aquela pessoa que está sempre doente.
né? Ele está sempre com atestado, ele está sempre com algum quadro viral, porque a imunidade baixa, né? Pensando isso dentro de um sistema familiar, né? Pai, mãe, filhos estressados, é uma família que não só fica doente do ponto de vista emocional, mas também do ponto de vista físico. Então, é aquela família que vive lá no médico, tá? Então, estão sempre com algum problema de saúde física também. E aí não dá conta, porque tudo isso soma mais estresse. Então, quando alguém, né, procurar vocês com, né, sintomas muito frequentes, né, de doenças oportunistas, já dá para desconfiar, sim, de um quadro de estresse. Tá? Então, e a fundo, o que está acontecendo nesse ambiente familiar? Pedir, né, um encaminhamento para um médico, por exemplo, para dosar o nível de cortisol, que é produzido lá pela glândula adrenal. Se o cortisol está alto, significa estresse alto, imunidade baixa. Tá? Quando a gente toma aí os anti-inflamatórios, esteroides, como o Prednisone, né, quem nunca tomou aí, Prednisone, é uma espécie de cortisol. Se tu tomar por muito tempo, o que vai acontecer com a tua imunidade? Vai baixar. Então, por isso que o médico prescreve lá 3, 4 dias, né, 5 às vezes no máximo. Porque a longo prazo tem danos imunológicos. E hoje a gente sabe, na época lá do Rancelli, ele não tinha como fazer esses experimentos, hoje a gente sabe que o cortisol atua no sistema nervoso central. E em excesso, o que ele faz? Ele estimula a morte de neurônios. Aonde, principalmente? Numa região chamada de hipocampo, que fica aqui no lobo temporal, né, pertinho do nosso ouvido. Já ouviram falar no hipocampo? Para que serve o hipocampo? Vocês lembram? Memórias, né? Ele auxilia na formação de novas memórias, é uma estrutura do sistema límbico importante para o gerenciamento, aí também a organização das emoções. Então, morte de neurônios no hipocampo significa baixa memória, né? Então, também quando a gente está muito estressado, a gente começa a perceber isso, uma redução da capacidade cognitiva. Tá? E a gente, né, mas enfim, quem trabalha em escola, né, eu trabalhei em escola, a gente também lá no grupo, né, a gente fez todo aquele trabalho com educadores no município de Três Coroas, fazendo um mapeamento do estresse, e o que a gente ouvia, né, deles comentarem da falta de memória, da dificuldade de aprendizagem, né, da dificuldade de interação social. E aí os exames mostraram, realmente, eles estavam com nível de estresse lá em cima. Né? Hoje eu estou com um trabalho de avaliação de sintomas de estresse em crianças, né? E aí o que a gente tem observado também, né, um nível bem alto de estresse, que pode estar comprometendo também a aprendizagem escolar dessas crianças. Então, compreendo, né, como essas intervenções precoces para evitar que esse quadro de estresse se instale é muito necessário. A medição do nível de cortisol é um exame simples? Dá para fazer via sangue e hoje tem kit para dosagem salivar. Então, ele é bem tranquilo, assim, eu não sei necessariamente se todos os laboratórios fazem a dosagem salivar, mas tem, principalmente em situações experimentais, a gente não submete mais os participantes à coleta de sangue, né? Só passar um cotonete na saliva e ele já, né, tu já consegue pegar o cortisol salivar, levar para o laboratório e fazer as dosagens. Mas só antes de passar a autorização. Tá, deixa, não precisa voltar. Só uma questão que eu esqueci de falar, né, de alterações também são vistas no funcionamento gastrointestinal, tá? Então, as úlceras aparecem bastante, há um aumento da produção de ácido e uma redução da produção de muco. Tanto o muco que deveria proteger o estômago como do odeiro, que é a primeira porção ali do intestino delgado, e também tem sido visto um aumento da permeabilidade intestinal, ou seja, as células do intestino que deveriam ficar lá
juntinhas, né, para selecionar o que deve entrar, o que deve sair, essas células começam a se abrir. E aí, proteínas que não deveriam entrar inteiras, né, dentro do intestino acabam passando, né, por exemplo, glúten, caseína, e isso ocasiona toda uma cascata inflamatória nesse intestino, chega no sangue, do sangue vai para o cérebro. Daí a ligação, né, Jana, do intestino com o cérebro, modulando o nosso humor. Então, muitos casos de depressão, de síndrome de pânico, transtorno bipolar, que também estão relacionados ao mau funcionamento intestinal. Mas por que esse intestino pode não estar funcionando bem? Devido a situações de estresse crônico. Então, observe como tudo está interligado. A gente tem um sistema que interage. A gente não tem como separar, né, o sistema gastrointestinal do sistema nervoso, do sistema límbico, do sistema cardiovascular. Todos eles interagem. Por isso que a gente tem que trabalhar observando o indivíduo como um todo. Ele é biológico, né, ele é emocional, ele é ambiente. É tudo isso que vai constituir para que ele mantenha a sua homeostase. Então, a gente tem como uma grande resposta ao estresse, se eu não conseguir, né, dar conta do recado em primeiro momento, a gente entra numa resposta chamada de luta ou fuga. Né? Então, nessa resposta de luta ou fuga, eu tenho uma série de reações autonômicas. Então, entra aí uma parte do sistema nervoso que funciona de um modo meio automático, né? Que vai organizar uma resposta que a gente chama de simpática. O sistema nervoso autônomo, ele pode ser uma divisão simpática envolvida com as reações de estresse e a divisão parasimpática para manter o bem-estar a longo prazo. Então, a alteração dessa divisão simpática vai fazer com que o nosso corpo ganhe uma velocidade e uma força que a gente nem imagina que consegue. Por quê? A divisão simpática aumenta a frequência cardíaca, então a gente tem mais sangue sendo bombeado, principalmente para onde? Para os músculos das pernas, né? A ideia é lutar ou fugir. Né? Lembra que a gente quer fugir lá do cachorro. Então, para fugir, eu tenho que ter força, eu tenho que ter energia. Quem é que leva? O sangue. Tá? Então, o coração a mil lá, bombeando. Eu preciso de oxigênio, então os brônquios vão se dilatar. A frequência respiratória aumenta. Eu preciso enxergar bem o lugar onde eu vou lutar ou eu vou fugir. Então, a gente fica, né, com o olho galado, aumenta o diâmetro da pupila. Então, tudo isso vai fazer com que eu enfrente esse agente estressor. Se é algo concreto, se é o cachorro que eu tenho que fugir, que eu tenho que pular o muro, se é alguém que eu tenho que entrar em luta corporal, ok, essa resposta ela vai me ajudar e muito. Mas se o estressor não é isso, se o estressor é algo invisível, imaginário, eu imagino que dentro da minha casa ninguém gosta de mim, eu sou boicotado. Não é um estressor concreto, mas é meu estressor. Meu organismo não sabe disso, ele vai reagir com uma resposta de luta ou fuga. Tá? Se eu não conseguir gerenciar isso, me adaptar e voltar ao meu estado de equilíbrio, eu vou evoluir para um quadro de estresse crônico. Não vai ser mais só adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea que possibilita toda essa força. Aí entra em ação o maldito do cortisol, né? E aí todas as reações aí que ele pode ocasionar no nosso organismo. E nos relacionamentos, estou aqui puxando claro, vai lá. Nos relacionamentos, seja conjugal ou familiar, às vezes o tema, né, proposto, aqueles temas vermelhos que a gente sabe que é a dificuldade que se tem no relacionamento conjugal ou familiar, ele pode chegar numa situação dessa. E aí, quando a família ou o casal entra naquele tema,
aí dispara tudo, entra no nível de estresse, e aí a parte cognitiva é afetada, ninguém mais pensa, todo mundo enlouquece. Todo mundo quer reagir no automático, aí acontecem as brigas, às vezes, né, com um batendo no outro, com violência física, a violência emocional, que possivelmente já está instalada ali dentro desse sistema familiar. Né? Então, o grande objetivo é fazer com que desde criança a gente consiga aprender a reconhecer essas situações de estresse. Não tem como fugir, todo mundo vai passar por estresse diariamente, faz parte da vida. Tá? Só que a gente tem que aprender a reconhecer essa situação e conseguir lidar com ela da melhor maneira possível. E geralmente, professora Carmen, não é aquele evento que está se tratando ali que é o gerador, mas ele remete o indivíduo a uma situação lá de trás. Então tem situações que a mulher tem vontade de torcer o pescoço do marido, mas às vezes não é aquela coisa, aquilo ali remeteu a ela a uma situação lá da infância e que aí veio em forma de vômito e jato. Pois é, bastante complicado, né? E essa forma é a resposta de tudo. Então, eu escolho lutar ou fugir desse agente estressor. Tá? Se isso for possível, né, e eu conseguir neutralizá-lo, ótimo, né? O que eu falei antes, o grande problema é quando isso não é possível e a situação continua ali, eu continuo remoendo, né? Eu falei que tá tudo bem, mas não tá, né? Eu passo ali semanas sem conseguir olhar para o meu marido, ou para minha esposa, ou para o meu filho, né? E aí eu fico fingindo que tá ok, mas não tá, vai chegar uma hora que essa reação vai voltar cada vez pior. E internamente, como que vai ficando essa pessoa? Ela vai se consumindo, porque a resposta do estresse está ali a todo momento. Ou seja, imagina alguém viver constantemente com a pressão arterial lá em cima, frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória, mobilizando o sangue para os músculos e não usar tudo isso. Vive uma bomba, né? Prestes a explodir. Por que tantos casos que a gente vê hoje, por exemplo, de infarto? Pessoas jovens, aparentemente sem nenhuma predisposição, genética, faz exercício físico, se alimenta bem, um infarto. Possivelmente não aprendeu a lidar bem com as situações de estresse, seja do ambiente familiar, seja do ambiente de trabalho, e assim por diante. Porque toda essa mobilização fisiológica, ela tem um custo e a gente precisa utilizar. Se eu não utilizar, né, esse custo vem do meu corpo. Então, a gente tem dois sistemas em paralelos que vão estar mediando essa resposta ao estresse. Um é esse sistema de luta ou fuga, né, que eu falei agora, que envolve a ativação simpática, liberação de adrenalina, noradrenalina, e o outro, ele é mediado pelo que a gente chama do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. O hipotálamo é uma estrutura do sistema límbico que vai liberar um hormônio na corrente sanguínea quando a gente se depara com um estresse mais crônico. Então, eu tive primeiro a resposta de luta ou fuga, não adiantou, eu evoluo para um estresse mais crônico. Então, eu ativo o hipotálamo, os neurônios do hipotálamo liberam um hormônio chamado CRH, né? O hormônio liberador de corticotropina, esse seria o nome dele. O CRH, por sua vez, vai atuar numa glândula, que é a hipófise, ou pituitária. Lá na hipófise, ele estimula a liberação de um outro hormônio, que é o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. Adreno de adrenal, ele vai estimular a glândula adrenal que está em cima do nosso rim, a liberar o quê? Cortisol. Tá? Então, a gente tem o chamado eixo HPA. Toda vez que esse eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal, estiver superativado, significa que nós estamos estressados e o cortisol está muito elevado. Professora Carmen,
se eu tenho uma disfunção na hipófise, Aham. desculpa, ela pode me causar o estresse, é isso? Ela pode Ela liberar excessivamente o ACTH ou não liberar. Ele tem que saber exatamente qual é o tipo de disfunção. A hipófise é uma glândula que libera uma série de hormônios, tá? Não só o ACTH. Então, tem hormônios como, por exemplo, a prolactina, né, envolvida aí nas questões Uma de disfunção pode tornar a amamentação. pessoa, a partir dessa disfunção, uma pessoa com uma mudança aparente no seu modo de ser, em função de Na estresse. neuroquímica, sim, com certeza. É por isso que é sempre importante investigar essa parte mais física também, né? Através de tomografias, de ressonância. Se a pessoa está sempre num quadro muito elevado de estresse, vamos dar uma olhada como é que está a tua glândula adrenal, como é que está a pituitária, como é que está o hipotálamo. Não existe nenhuma disfunção aparente, não existe nenhum tipo de tumor, né, que vai ocasionar esse tipo de desordem. Bom, então é algo mais vinculado ao processamento das emoções. Tá? Mas em geral, se tu tens uma disfunção na hipófise, tu tem outros sistemas hormonais alterados, não só o eixo do estresse. O eixo reprodutivo, ele também é controlado pela hipófise. Tá? Até por isso que casais... Tá. Daqui a pouco eu vou fazer um intervalo. Por isso que os casais que passam por um estresse muito crônico têm bastante dificuldade de engravidar também, né? Porque na hipófise são liberados hormônios reprodutivos que vão atuar no ovário, que vão atuar no testículo. Então, em situações de estresse crônico, reduz a ovulação na mulher. Porque, né? O que o corpo entende? Primeiro tu tem que estar bem, cuidar de ti. Como é que tu vai cuidar de outro ser? Como é que tu vai se reproduzir se tu não consegue cuidar de ti? Então, também vale esse tipo de investigação, né? Quando um casal chega para consultar numa clínica de infertilidade, aparentemente está tudo bem, né? Mas por que ela não ovula? Por que os espermatozoides são produzidos em baixa quantidade? Possivelmente tem o cortisol aí por trás disso. Uma outra questão importante é a alteração no metabolismo da glicose. A glicose, ela fornece o quê? Energia pra gente. Tá? E eu preciso de energia para lutar ou fugir. Os estoques de glicogênio que ficam armazenados lá no fígado, no músculo, eles são quebrados. Né? E aí liberam glicose no sangue, aumenta a glicemia. Por outro lado, o pâncreas reduz a liberação de insulina, ou seja, tem um monte de glicose circulando para que a gente consiga ter energia. Mas de novo, se eu não usar toda essa energia, o que eu faço com toda essa glicose no sangue? A longo prazo, diabetes, né? Então, a pressão arterial que aumentou ali para a resposta ao estresse, eu não utilizei, vai virar hipertenso a longo prazo, a glicemia alterada para lutar ou fugir, não usei a longo prazo, diabetes do tipo 2, e assim vai, né? Aumento do débito cardíaco, alerta cognitivo e comportamental. Quem está passando por uma situação de estresse é aquela pessoa que tu mal pode tocar nela, que ela já deu um pulo, né? Então, nossa, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Será que eu vou morrer? Então, o cérebro está sempre numa prontidão excessiva, mas ao mesmo tempo não mantém o foco em muitas coisas, né? Então, pensando lá de novo no ambiente familiar, o foco não está na família, assim como não está nos estudos, assim como não está no trabalho. A pessoa está ali, fisicamente, mas ela não consegue, né, manter a sua cognição prestando atenção naquilo que deveria em um determinado momento. Como é que a gente pode controlar? Só mais esse slide a gente faz o intervalo. Como é que a gente pode controlar essa responsividade ao estresse? Diminuindo a atividade do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. O que acontece no cérebro para que isso possa ser determinante? Neurotransmissores inibitórios. O que é um neurotransmissor inibitório? É aquele que inibe a atividade elétrica de neurônios, como o GABA.
O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. Ele precisa ser ativado. Como é que eu vou ativar o GABA? Relaxamento, meditação, psicoterapias, às vezes exercício físico e às vezes medicamento. Não tem problema nenhum tomar medicamentos, desde que seja acompanhado, prescrito, né? Os famosos benzodiazepínicos, tu vai ler a bula, o que eles fazem? Estimula a liberação de GABA no sistema nervoso, os ansiolíticos fazem isso. Tá? Então, a gente precisa de alguma maneira aumentar a liberação de GABA nesse sistema nervoso, e aí cada um vai ter que ver qual é a melhor alternativa. Tem gente que fazer um exercício de respiração, comer um doce, conversar com um amigo, fazer psicoterapia é o suficiente. Tem pessoas que não, que precisam utilizar algum tipo de droga, algum tipo de medicação para que esse processo seja acelerado. Uma outra coisa que faz o eixo do estresse diminuir de atividade é o próprio cortisol. Olha que maravilha, né? Nosso corpo estimula a liberação de cortisol, mas ao mesmo tempo, quando esse cortisol está muito elevado, o próprio cortisol é recebido lá na pituitária, né, na hipófise, e lá no hipocampo, para dizer, ó, deu, não basta, já estou em alta concentração no sangue. Vamos diminuir essa responsividade. Mas para que o cortisol consiga levar essa mensagem, ele precisa ser recebido por alguém nesses neurônios. Quem recebe o cortisol é uma molécula chamada de receptor. Se por acaso os receptores tiverem baixa concentração, não adianta o cortisol querer mandar mensagem de para esse sistema, porque ele não consegue, ele não é recebido, né? Como tu chegar na porta de alguém e a porta está fechada, tu não vai entrar. O que as pesquisas têm mostrado hoje em dia? Que aquelas crianças que passam, né, por situações de estresse muito precoce, esse ambiente estressor vai fazer com que o corpo dela produza menos receptores de cortisol, principalmente no hipocampo. Então, ela tem uma falha química para reduzir a atividade do eixo hipotálamo adrenal. Mesmo que ela tenha um sistema organizado para essa redução, ela não consegue gerenciar esse estresse. Então, vai ser aquele indivíduo que possivelmente, se não tiver uma intervenção muito boa, e aí entra psicoterapia, entra medicamentos, né? Ele não vai conseguir lidar com situações de desafios ao longo da sua vida. Tá? Então, isso só para mostrar o quanto esse ambiente ele é importante. Isso é um exemplo de epigenética. Tá? Por que epigenética? Os filhos dessa criança vão receber essa informação também do seu DNA. Não é uma mutação. Se tu for olhar o DNA, se fizer um mapeamento dos genes, está tudo lá bonitinho. Mas tem uma alteração na expressão desse receptor de cortisol que vai sendo passado de geração em geração. É algo transgeracional, que foi o ambiente familiar, possivelmente, que ocasionou. Certo? Vamos fazer um intervalo, então?